Então, boa tarde a todos, né? Eu peço que vocês só deem uma verificada nos microfones, se estão fechados, para a gente não ter tanta interferência no nosso áudio, né? Então, estamos aqui um grande grupo, né? Acho que vai ser um encontro bem rico, né? Então, hoje esse encontro, ele é organizado pelo grupo de pesquisa do IEP, né? Fenômenos de intolerância, a cultura do cancelamento. Lembrando que o nosso encontro ele está sendo gravado para depois ser disponibilizado no IGTV da nossa página do Instagram do IEP, onde então esse conteúdo vai ficar ali disponível para quem quiser ter acesso depois, né? Então, o grupo de pesquisa do IEP ele vem se dedicando aos estudos assim de fenômenos que atravessam a questão da intolerância, e um deles é a cultura do cancelamento, tão presente, tão atual e tão falado hoje, né, por todos nós aí que somos sobreviventes e viventes dessa era virtual. Então, o grupo, né, ele é composto por mim, Caroline Hildebrando, né, e pelas colegas Betina de Oliveira, Bruna Bayer, Elisa Loureiro, Gisela Hansen, Nicole Cordoniz, Rossana Rossato. E hoje quem vai estar representando, né, o nosso grande grupo, né, é a colega Eduarda Duarte Barcelos, psicóloga, psicoterapeuta, mestre em psicologia clínica pela Unicinos, sócia graduada e coordenadora da comissão de pesquisa do IEP, e também o nosso colega Henrique Rosa Pereira, psicólogo, psicoterapeuta de orientação psicanalítica e membro do grupo de pesquisa do IEP. Né? E lembrando, assim, pessoal, que a gente vai abrir depois da apresentação dos colegas para discussão, né? Então, conforme vocês forem tendo reflexões, questionamentos, apontamentos, vocês já podem ir colocando ali no nosso chat para a gente depois trazer aí para nossa discussão, né? Então, desejo um belo encontro a todos nós e passo a palavra para minha colega Eduarda para a gente dar início aí ao nosso evento. Obrigada, Carol. Então, boa tarde. Eu sou a Eduarda, né? A Carol já me apresentou. E eu queria primeiro agradecer esse espaço que a gente está podendo ter, né? Mais um espaço de pesquisa para a gente mostrar um pouco do que o grupo está começando a estudar. Né? Uma coisa que a gente queria falar hoje é que ainda não é um projeto que está construído pronto, mas foi um tema que a gente decidiu se dedicar para estudar e poder desenvolver projetos depois. Então, hoje é um espaço que a gente quer trazer os nossos estudos iniciais, os nossos questionamentos iniciais, e a gente quer poder trocar com todo mundo que está aqui nos escutando. Né? Então, assim, por que a gente escolheu estudar esse tema? A gente escolheu porque a gente viu um crescimento dos debates sobre intolerância, sobre preconceito, sobre rivalidades e também sobre os cancelamentos, que é o tema que o Henrique vai falar daqui um pouco, que estão crescendo na internet, jornal, tudo que a gente olha está se falando sobre isso, seja política, seja futebol, seja opiniões públicas, e a gente começou a querer entender o que está acontecendo, que isso está aparecendo tanto, né? Por que as pessoas tão agressivas, ou tão mais, ou sempre foram, e está se falando mais, a gente está tentando entender todos esses fenômenos. Né? E para a gente conseguir começar a entender, a gente decidiu começar do começo. Né? Então a gente voltou para o Freud, a gente voltou para os primeiros textos dele, e a gente começou a se questionar onde é que começa tudo isso? Então, antes de pensar em sociedade, em fenômenos sociais, o Freud mesmo fala no texto do Psicologia das Massas e Análise do Eu, que o indivíduo é o social. Então, a gente decidiu ir para a constituição psíquica do indivíduo e entender onde é que está tudo começando, né? Então, a gente pode pensar que tanto a capacidade de tolerar como os fenômenos de intolerância vão ter um início lá no início da constituição psíquica, né? Nas primeiras percepções que o bebê vai ter da diferença entre o eu e o não eu. Então, a gente pode pensar que logo que o bebê nasce, ele vai viver um momento que o Freud chama de sua majestade o bebê, né? Um momento onde esse bebê vive uma sensação que ele e a mãe são um só. Ele se sente onipotente, ele sente que é ele que controla o mundo, que ele pode tudo naquele momento. Então, se ele chora, o seio se materializa na frente dele, tira essa fome que ele estava. Se ele está angustiado, ele chora, ele ganha um colo. E isso
é um fenômeno que vai se dando com os pais ou os cuidadores, as pessoas que vão investindo nesse bebê com expectativas, com afeto, e isso vai constituindo esse narcisismo primário desse bebê. Então, é um momento onde o bebê se alimenta do que o mundo traz para ele, se sentindo central. E aí a gente foi pensando que o bebê vai se desenvolvendo e começando a ter algumas experiências onde ele começa a se dar conta que não é bem assim, né? Então, por exemplo, a experiência do Fordá, né, que o Freud descreve que o bebê começa a simbolizar os primeiros afastamentos com, por exemplo, essa brincadeira do carretel, que ele observou num neto dele brincando com o carretel, que ele arremessava o carretel longe e puxava o carretel pela corda de volta. Isso seria uma forma desse bebê começar a simbolizar que a mãe é um objeto separado dele. Então, a mãe não está sujeita só ao que ele quer. A mãe tem uma vida, a mãe é uma pessoa separada dele. E essas primeiras frustrações que esse bebê vai vivendo, por exemplo, a mãe volta a trabalhar, então ele chora e ela não vem mais tão instantaneamente, ou ela está ocupada com outras tarefas e não está ali o tempo inteiro, ele já não é mais o centro do universo. E isso começa a afundar esse ego, né? Então, o eu existe a partir do momento que existe um não eu. Né? Então, eu me dou conta que eu sou a Eduarda e eu sou assim, porque tem outras pessoas que são diferentes de mim. E aí, a gente pode pensar também na posição esquizoparanoide, que é um conceito que a Melanie Klein vai trazer. E ela vai falar que essas experiências são tão angustiantes que a criança vai cindir o objeto. Então, ela fala sobre o seio bom e o seio mau. É como se o bebê não enxergasse a mãe como um objeto total. Ele vai enxergar a mãe como um seio que o alimenta quando ele chora e uma mãe que o frustra quando não está ali, quando ele precisa. E esse mecanismo vai fazer com que o bebê expulse esse seio mau de dentro dele para não viver essa angústia e para proteger esse objeto bom que ele tem. Então, eu tenho uma mãe boa, que é essa mãe que eu quero perto de mim, e o que não é bom eu não quero dentro de mim e eu coloco para fora. E isso a gente pode pensar numa relação muito parcial com o objeto. Então, nesse momento, a gente ainda não entende que as pessoas são boas e ruins ao mesmo tempo. Né? A gente fica numa dinâmica, quando bebê, para tentar fingir que o que é ruim não está perto da gente. Né? E tem um artigo da Viviane Mondrak, da SPPA, que ela fala sobre preconceito e ela diz que quando o bebê começa naquela fase de aversão a estranhos, seria um primeiro pré-conceito e um primeiro preconceito, que é quando o bebê percebe essa diferença e quer expulsar isso de perto dele. Então, a gente pode entender que conviver com a diferença é algo aprendido, né? O bebê vai aprendendo com o desenvolvimento que nem tudo que não é a mãe boa tem que ser uma mãe má. Um outro marco que a gente pode pensar nesse processo de diferenciação vai ser o complexo de castração. Né? Então, é um outro momento que a criança vive se dando conta que existe uma diferença. Então, se existe o pênis e não existe a vagina, existem coisas que são diferentes. Então, eu sou de um jeito, mas eu poderia vir a ser de outro. Né? E isso começa a vir na fantasia da criança, segundo Freud, uma ideia de que se existe um diferente, existe uma perda. Né? Então, se as mulheres têm algo que eu não tenho, ou se os homens têm algo que eu não tenho, eu posso vir a perder o que eu tenho. E essa descoberta de uma não onipotência, então eu não posso tudo, eu não sou o centro do mundo, eu não tenho tudo em mim, começa a obrigar que a gente, como ser humano, descubra novos desfechos. Então eu estou frustrado, eu não dou conta de tudo, o que eu vou fazer com isso? E uma das coisas que a gente pode pensar é que a gente começa a se identificar com um grupo de semelhantes para aliviar essas feridas narcísicas. Então, por exemplo, eu vou me juntar com grupos com os quais eu me identifico, porque a gente, sendo tão parecidos, faz de conta que não existe tanta diferença assim. Né? A gente se distrai dessas diferenças. E aí tem um conceito que o Freud vai trazer no texto O Tabu da Virgindade, que ele fala sobre o narcisismo das pequenas diferenças. E esse é um conceito que a gente sente que é básico para a gente estar discutindo isso hoje. Né? Essa ideia do Freud é que um jeito de eu me resguardar, né, de eu me proteger, é eu me diferenciar desse outro. E tem um trechinho da Maria Rita Kell que eu queria ler para vocês, que eu acho que ela descreve de um jeito muito bom, assim, né? Ela fala que é quando a diferença é pequena e não quando é acentuada que o outro se torna alvo de intolerância.
é quando os territórios que deveriam estar bem apartados se tornam próximos demais. Quando as insígnias da diferença começam a desfocar que a intolerância é convocada a reestabelecer uma discriminação, no duplo sentido da palavra, sem a qual as identidades ficariam muito ameaçadas. Então, o que acontece? Como eu me dou conta que o outro é diferente, mas também tem similaridades comigo, eu vou tender a rivalizar muito mais com ele. Então, por exemplo, a gente vai rivalizar com grupos, por exemplo, vamos pensar em Grêmio e Inter, um exemplo de uma rivalidade muito próxima da gente, que são todos praticamente da mesma cidade, pessoas que talvez são colegas de colégio, que moram no mesmo bairro e às vezes se cria uma rivalidade gigantesca, que não podem nem se olhar na rua. É tão parecido que precisa ser muito diferente. Então, para a gente conseguir preservar esse grupo que é parecido com a gente disfarçar essa falta que a gente já conheceu, a gente vai projetar essa agressividade em outros grupos. E aí tem uma parábola que a Regina Herzog traz num artigo dela. Ela é uma estudiosa dos fenômenos de intolerância e ela fala da parábola do Schopenhauer, que é interessante para ilustrar, que é uma história que ele conta de porcos e espinhos que no inverno precisam dos outros para se aquecer, para se manter vivos, mas como eles são porcos e espinhos, eles não podem se aproximar demais, que eles se machucam. Então a ideia é que ao mesmo tempo que eu preciso do outro, o outro pode me machucar porque ele tem em si características que em mim eu reprovo. Então eu vou colocar nele porque ele eu posso querer afastar, apesar de eu precisar dele, porque dói demais eu enxergar isso em mim. E aí a gente não tem como fugir do texto O Estranho do Freud, em 1919, que ele vai falar que o que deveria permanecer oculto em mim vem à luz pelo outro. Então o que acontece? Lá no nosso narcisismo primário, a gente vai vendo que a gente não é mais o centro do mundo e a gente vai precisando reprimir essa necessidade de ser o centro do mundo. Porque se um dos meus desfechos vai ser precisar pertencer a um grupo, se nesse grupo eu quiser ser o centro, não tem grupo, Porque é todo mundo disputando, porque todo mundo vem desse narcisismo primário. Então eu preciso reprimir algumas das minhas necessidades, só que essas necessidades o tempo inteiro elas vão pressionar para voltar, elas não vão desistir de vir à tona. E elas vão normalmente vir à tona através do outro. Então eu vou ter uma outra pessoa que se aproxima e que eu vou achar um pouco parecida, um pouco diferente, e isso vai me angustiar e eu vou precisar expulsar ela de perto de mim. Então tudo isso a gente está falando sobre um desenvolvimento intrapsíquico, Como é que cada um dos sujeitos vai se desenvolvendo. E como é que a gente pode transpor isso para os grupos grandes e para a sociedade em geral. Daí a gente foi pensando em textos sociais do Freud, Que ele também se ocupou de fenômenos sociais, e um dos textos dele que é básico para a gente entender esses fenômenos é o Mal-Estar na Civilização. No início desse texto, ele fala sobre o sentimento oceânico, que é um sentimento de ser uno com o mundo externo como um todo, se sentir fazendo parte de algo muito maior. Por exemplo, às vezes a gente nem gosta muito de futebol e vai num jogo de futebol. Quando tá toda a torcida gritando junto, cantando junto, ou quando tu vai num show e tá todo mundo cantando junto, a gente sente algo tão intenso que às vezes a gente sente no corpo, que muitas pessoas falam sobre se arrepiar, Que é esse sentimento de que aqui nós estamos todos juntos por um bem maior, É uma questão coletiva. E esse sentimento, ele é tão intenso que é como se ele rompesse no nosso psiquismo a barreira entre o ego e o exterior. Então, naquele momento, eu recupero meu narcisismo primário, sentindo que eu e o mundo, eu e os outros somos um só. E isso vai me trazer segurança. Então, por isso que a gente vai tender a participar de grandes grupos, porque vai resgatando essa completude que a gente está sempre buscando. E aí, um outro conceito que o Freud traz nesse texto, que é bem importante, é o princípio de realidade. Que todas essas experiências, o fordar, os afastamentos da mãe, as privações que a gente vive ao longo da vida, são momentos que a realidade se impõe no nosso psiquismo. Então, eu não posso ter tudo que eu quero no momento que eu quero. E essa renúncia do prazer imediato também vai se dar porque eu desejo fazer parte dos grupos. Os grupos me satisfazem de outras formas. Então, também daí ele vai falar que o mal-estar faz parte do processo civilizatório, então a gente sempre vai ter algo que vai nos incomodar.
e a gente vai tender a projetar isso em outro grupo. Porque tá me incomodando, me dói, só que eu preciso me manter vivendo, me manter sentindo algum certo prazer, então eu vou jogar isso para fora, né? Que é o que a Melanie Klein já falava lá no início. E aí, a gente começa a rivalizar com outros grupos, porque isso vai nos distrair dessas pequenas diferenças, vai nos distrair de nos ocupar com o que a gente não tem. Então, eu me ocupo com o problema do outro, eu vou falar mal do outro, eu vou dizer que o outro não sabe fazer algo para fingir que eu sei, para fingir que eu tenho, para fingir que nada me falta. Então, eleger um outro inimigo vai fortalecer o nosso narcisismo. E só que isso é um fenômeno que está acontecendo em todos os grupos, né? Então o sujeito começa a se sentir violado, porque assim como eu estou rivalizando com o outro também está rivalizando comigo. E isso vai começar a liberar um e o outro para exercer a sua violência de inúmeras formas, né? E uma outra questão que a gente pode pensar, que o Santi fala num artigo dele de 2017, que o ego intolerante, ele vai estar mostrando o medo que ele tem de se dissolver. Então, quanto mais eu bater de frente, é porque mais aquilo me ameaça, né? Mais eu me sinto que eu posso perder minha identidade por causa daquilo, né? E um exemplo, assim, que a gente se questionou é, por exemplo, a homossexualidade, o preconceito contra os homossexuais. É um exemplo que a gente vai trazer um pouco chavão, no sentido de nos ajudar a ilustrar tudo isso que a gente está falando, que por muitas vezes é metapsicológico, né? Então, assim, por que me incomoda a homossexualidade? O que isso tem a ver comigo? Por que cada um pode fazer a sua escolha sexual? Porque se o outro fez uma escolha diferente da minha, isso abre espaço para eu questionar a minha escolha. Pode ser que eu nunca escolha diferente, mas existem outras opções. E isso me angustia, então é melhor que não exista opção para ninguém. Então, isso são exemplos, assim, para a gente ir entendendo tudo isso que vai se passando dentro da nossa mente. Uma outra questão é que a gente vai tender a eleger líderes nos grupos, né? Porque eu preciso depositar em alguém esse ideal que alguém vai ser responsável por sanar as minhas faltas. Que aquele alguém, quem eu elegi, quem eu escolhi, vai lutar por mim também, porque para mim é muito difícil de dar conta de tudo sozinho. Pensando nisso, existe um risco muito grande para todos os grupos. E isso não é por um grupo ser certo, ser errado, mas todo grupo vai tender a se alimentar de uma forma endogâmica. Então eu troco com aqueles que eu já concordo. É muito difícil para mim trocar com aqueles que eu não concordo. E isso é uma coisa que a gente vai estar vendo muito forte no fenômeno de hoje, só que isso acaba fazendo com que o grupo não cresça, né? E aí, assim, para finalizar, a gente ficou pensando, e por que é fundamental que a psicanálise estude isso? Por que a gente tem que se ocupar de estudar esses fenômenos que são difíceis, que mexem com a gente, que a gente se questiona, e aí a gente se lembra da compulsão à repetição. Então, a história é cíclica, a gente fica repetindo as coisas enquanto a gente não para pensar e para discutir sobre as coisas. Né? Então, até um trecho aqui do Freud, ele fala que o paciente não se lembra nada do que ele esqueceu e reprimiu, mas ele o atua. Ele o reproduz não como memória, mas como uma ação. Ele repete sem saber, é claro que está repetindo. Então, a gente podendo discutir aqui nesse espaço hoje é uma forma da gente elaborar para tentar não repetir algumas coisas que vêm acontecendo. Então, acho que da parte psicanalítica um pouco é isso. Agora a gente vai trazer sobre o fenômeno que o Henrique vai falar, para a gente conseguir discutir sobre as coisas que estão acontecendo na nossa sociedade. Tá, vou compartilhar com vocês aqui. Vocês estão conseguindo escutar bem? Uhum. Tá. Tá compartilhado, né? Você está conseguindo ver? Tá certinho, Henrique. Uhum. Certo, então tá. Então, já como a Eduarda deu essa toda introdução mais psicanalítica, mais teórica, né? Eu venho falar para vocês disso que a gente começou a se questionar, assim, né? O que é a cultura do cancelamento?
ou como esse fenômeno de intolerância vai se desdobrando, né? Tanto no contexto digital, no contexto virtual, mas que também vai se transpondo para a nossa vida, vai aparecendo no consultório, vai aparecendo nas redes sociais, principalmente, né? Então a gente foi pensando, né, nisso, na cultura do cancelamento, e me veio um conceito que é o conceito de Zeitgeist, né, que é uma palavra em alemão que diz, que conceitua o espírito da nossa época. E o espírito da nossa época é o espírito de uma aldeia global, né, dessa globalização que é muito atravessada pelo contexto da virtualidade e da internet, né? Então, pensando nisso, uma das primeiras coisas que a gente teve contato foi essa definição do dicionário Macquarie, que é um dicionário australiano, que ele elegeu a cultura do cancelamento como a expressão do ano de 2019. Né? E não só esse dicionário, mas outros dicionários, eles são dicionários que elegem expressões coloquiais. E é fundamental essas expressões, porque são expressões que emergem do contexto virtual e digital, mas que também nos atravessam. Né? Então, este ano passado foi cultura do cancelamento, em outros anos, esse mesmo dicionário elegeu, por exemplo, em 2016, foi fake news, onde surgiu assim, esse conceito de fake news. Então, para a gente é importante poder ter essas definições, assim, né? E esses conceitos, esses termos vão se aproximando da gente. Outros dicionários também definiram, por exemplo, tem algumas outras aqui, por exemplo, emergência climática. Então, são coisas que nos atravessam de forma geral, não só nessa borda real e digital. Né? Então, esse termo ele foi escolhido e é conceituado como as atitudes dentro de uma comunidade que exigem ou provocam a retirada de apoio de uma figura pública. Aí eu já vou falando que não são só figuras públicas, mas também marcas ou produtos, né? Como cancelamento de papel de autora, proibição de tocar uma música de um artista, remoção das mídias sociais, geralmente em resposta a uma acusação ou uma ação ou um comentário socialmente inaceitável. Então a pessoa, né, geralmente os hiperinfluenciadores ou influenciadores, tanto do Twitter ou do Instagram, né, dessas redes sociais que estão mais em voga hoje em dia, eles aparecem, eles surgem, né, como uma figura que oferece algum tipo de entretenimento ou mesmo algum conhecimento e atrai muitas pessoas, né, atraem seguidores, né, mesmo. E a gente acaba dando um olhar mais atencioso assim ao fenômeno do Twitter, né, porque o Twitter é a rede social que o cancelamento parece surgir, não que nas outras ele não se desdobre também, mas o Twitter ele tem uma característica de ser uma rede social que com 140 caracteres, alguma coisa assim, então não existe uma produção textual muito grande, mas ele facilita com que essas coisas viralizem, né? Pequenos textos, imagens. Então a gente não tem nenhuma certeza, como a Eduarda introduziu para vocês, a gente está pensando muitas coisas. Mas a gente vê que o Twitter é uma plataforma em que essas coisas, que o cancelamento, esse fenômeno, ele é mais frequente, né? Então ele emerge, né, do contexto da internet, mais especificamente das redes sociais do Twitter, e o Instagram também é uma rede social que isso fica bem marcado, né? Remete ao rechaço, ao linchamento, à exposição pública ou vergonhosa, direcionado geralmente a pessoas com algum nível de influência, de fama, né? Quando esses cometem algum deslize, algum ato questionável ou ofensivo. Quando tem algum, né, principalmente quando é um questionamento a um direito do humano, geralmente acontece esse tipo de cancelamento que é quase como se fosse um bloqueio dessa pessoa, ou, algo que afasta mesmo. Então, geralmente acontece uma idealização dessas figuras, né, desses hiper-influenciadores, dessas pessoas que estão ali dando, né, informações ou dando algum tipo de conteúdo, e as expectativas são depositadas nelas, né? Então, a gente fala, né, que tem um aspecto performativo no cancelamento, ao mesmo tempo que é um paradoxo, né?
Porque cada vez que a pessoa é cancelada por, seja que discurso for, né, seja o que ela está carregando, ao mesmo tempo que ela é cancelada, aquele discurso ele é inflamado e outras pessoas podem se identificar ou não com aquele discurso. Então fica uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo que a pessoa está sendo cancelada, a pessoa está sendo rechaçada, ela também está tendo visibilidade para que outros públicos possam se identificar com ela ou não, né? A gente entende que o fenômeno do cancelamento, ele, apesar de ser algo que recebe esse conceito hoje em dia, né? Ele é um fenômeno que já nos acompanha como sociedade, né? A gente sabe que para pessoas que são nativos digitais, né, pessoas que já nasceram entre o final dos anos 80, toda a década de 90, a gente já nasce, né? Eu falo porque eu nasci nos anos 90, né? Então, nascemos já com toda essa questão da virtualidade e de uma aproximação maior com as tecnologias. Então, o funcionamento de algumas redes, né, falando agora do Twitter ou do Instagram, a gente já tem isso meio que internalizado, né, o que fica mais deglutível para a gente. Para pessoas que já são de uma outra faixa etária, né, que nasceram em outro tempo, talvez essa dinâmica fique um pouco desconhecida ou fique mais difícil para poder entrar em contato com algumas coisas, né? Mas a gente entende que é uma nova roupagem, porque é um fenômeno que já estava aí, que nos acompanha, né? E a gente tentou trazer uns exemplos para poder, né, exemplificar como esse conceito do cancelamento já estava aí, né? Então, a Malhação do Judas é um exemplo, né? A Malhação do Judas é uma tradição que veio, né, uma tradição cristã que foi introduzida na Latinoamérica, né, no Brasil, pelos espanhóis e pelos portugueses. Acontece no sábado de Aleluia, simbolizando a morte do Judas Iscariotes. Né, basicamente, o conceito da Malhação de Judas é fazer um boneco de estopa, né, cheio de, enfim, de estofagem, né, e amarrar ele num poste e aplicar uma identidade a esse boneco, né, para direcionar uma certa agressividade, né, uma certa raiva para esse boneco, atribuindo ele a figuras políticas, ou jogadores de futebol, né, técnicos de futebol, personalidades que não estão naquele momento, né, naquele zeitgeist, tão queridas pelo povo. Então é uma forma de extravasar e de expor aquela pessoa também, né? E não só essa, mas a gente estava falando também e se aproximando de outros autores para poder entender, além da psicanálise, né? A gente trouxe, por exemplo, o antropólogo Lévi-Strauss. Ele também, né, pensa assim na figura do feiticeiro e com a magia, né? De como que às vezes atribui um feitiço, né, uma maldição, o que aquilo produzia na pessoa, né, que tipo de afecção corporal teria aquilo, né, um tipo de marca, né, uma marca que a pessoa está amaldiçoada, que a pessoa está cancelada, né. Então a gente foi pensando em outros exemplos disso nossa história mais recente, história também não tão recente, né. Mas também o Pelourinho, por exemplo, né? A gente tem um histórico de história escravagista, né? E por ser uma história escravagista, né, a gente pensa que, por exemplo, com a questão dos escravos, quando eles eram açoitados, ou eles ficavam, né, eles eram açoitados e ainda ficavam em exposição, né, no Pelourinho. O Pelourinho funcionava nesse lugar central, assim, da cidade, para ficar exposto. Ou quando não era açoitado, ficava só lá, para ser mostrado como a pessoa que foi cancelada ou a pessoa que foi que cometeu algum ato de uma infração, né? Então a gente vai passar agora para os casos famosos de cancelamento. Não é o nosso objetivo assim falar de casos específicos, é mais para a gente poder entender a dinâmica desse cancelamento, né? O que acontece, qual é o impacto, e aí é bom, a gente não tem nenhuma resposta específica, mas a gente quer também pensar sobre isso, e qual é o impacto na saúde mental dessas pessoas, tanto de quem cancela, ou de como esse fenômeno, né, vai sendo reproduzido, né? Então aqui temos algumas pessoas, né, Maju Trindade, e o motivo
por ter sido cancelada, né? Magia Trindade, cancelada por racismo. Se João Guilherme, cancelado por gordofobia. A cantora Ludmilla, cancelada por posicionamento político. Né? E daqui a pouco nem foi um posicionamento, ela curtiu uma postagem, né? E esse outro, eu não consigo ver o nome dele, professor. Spartacus, foi cancelado por militar errado. Então, todas nesses desdobramentos, a gente pode ver que as pessoas foram canceladas segundo a régua moral de outra pessoa, né? Ou de outro grupo de pessoas. Aqui tem um depoimento de uma pessoa que foi cancelada, porque também essa visão é importante, né? A pessoa que está do outro lado. Ninguém estava ali preocupado com o meu erro, nem queria me mostrar educadamente os pontos de divergência e me convidar para uma reflexão. A partir do momento que eu errei, ali publicamente já estava julgada e condenada de acordo com a verdade de cada um. Né? Então ela expõe assim de como que naquele momento ela estava pensando nos bloqueios que acontecem no WhatsApp, enfim, ou em outras redes sociais, que ela estava basicamente bloqueada, né? Ninguém se aproximava dela, ela estava errada e ponto. Ninguém quis explicar, ninguém quis ser pedagógico nesse sentido, né? A gente foi usando, não só agora, que a gente esqueci de falar antes, né? Mas a gente foi usando alguns dados dessa pesquisa da comunicação, da agência de comunicação Mutato, que foi uma pesquisa que eles fizeram no ano passado, levantando dados dos tweets. Foram, acho que 80 mil tweets da rede social Twitter, assim. E a gente trouxe essa pesquisa, que foi uma pesquisa muito interessante, mas também a gente teve muita dificuldade de achar pesquisas na área da psicologia ou da área da psicanálise, né? A gente acabou achando muitas matérias em jornais, né? Até no primeiro slide eu acabei esquecendo de comentar, mas eu trouxe uma pequena figura, né, do The New York Times. Né? Então não é um fenômeno que é só da América Latina ou só do Brasil, mas é um fenômeno que a gente vê no mundo todo. Né? Bom, a gente trouxe o dicionário, a definição do dicionário australiano lá no início, né? Então não é uma coisa que acontece no Brasil. Mas essa pesquisa é interessante porque aconteceu aqui no Brasil. Né? Então 11% nessa pesquisa do Twitter, né, desses 80 mil tweets, defendem a cultura do cancelamento como válida e efetiva. Defendem que sim, o cancelamento é algo importante e que produz alguma coisa. Né? 10% dessas pessoas ficam no meio termo, abrem exceções para, dependendo de quem foi a pessoa, né, o que ela fez, que ela cometeu e qual a frequência que aquilo ocorre. Mas o número impressionante é esse, assim, 78% dessas pessoas são contra a cultura do cancelamento. Né, e eles são contra justamente, né, por entender que discordar desse julgamento que ele é cego. Né? Ele produz ali, tu reproduz e não tem uma discussão sobre aquilo, de onde que surge, né? Fica uma coisa do cancelar por cancelar, ou mesmo pensando em como algumas coisas, pensando mesmo na compulsão à repetição que a Duda trouxe, assim, que é uma coisa que entra num ciclo que ninguém sabe de onde inicia e onde termina, né? Essa descrença, né, nessa cultura do cancelamento e na eficiência disso, né? O cancelado ele pode até perder contratos, perder seguidores, mas ele segue famoso, segue ganhando dinheiro. Então as pessoas veem que daqui a pouco só o cancelamento não basta, né? Claro que a gente pensa também em todos os discursos, né? Discursos que podem ser, né, aceitáveis ou não, mas assim, acho que escapa do que a gente está pensando em relação à cultura do cancelamento por si só, né? E aí a gente pode ir para outras instâncias, justiça, enfim, mas a gente está pensando nesse contexto. E a hipocrisia, né? Porque quando parte do princípio de que as pessoas não são perfeitas e não são isentas de erro. E produzem um julgamento e rechaçam outras pessoas que erraram, em vez de poder produzir um ambiente, né, que possa sair desse ciclo, né? E aqui um pouquinho da evolução dessa cultura, do termo cultura do cancelamento aqui no Brasil. Né? De janeiro a abril foram 19 mil menções na rede social, no Twitter. De maio a agosto, 23 mil. De setembro a novembro isso quase dobra, né? Foram 51 mil menções.
E agora, neste ano, já de dezembro a fevereiro deste ano, foi 65 mil, quase 66 mil menções no Twitter. Então a gente percebe que está tendo um crescendo nessas menções, ou na menção de cultura do cancelamento, as pessoas estão falando disso. Tanto que foi algo que nos implicou e que nos afetou, né, no sentido de poder, bom, ok, estou falando de cultura do cancelamento, alguém precisa conceituar, alguém precisa poder entender esse fenômeno de mais de perto, porque a gente também fica se perguntando o que é isso, né? Aqui é um pouquinho do funcionamento, né, de como se dá esse cancelamento, né? Uma pessoa ou marca, né, não só uma pessoa, mas uma pessoa ou marca se torna evidente, se torna uma influenciadora, né? E aí expectativas e identificações são criadas com essa pessoa, né? São depositadas nessa pessoa. Então, alguma coisa, né, em alguém que fez com que se identificasse, né? Alguma coisa sua se identificou com essa pessoa, essa marca. A pessoa vacila, a pessoa marca o produto, enfim, né? Com tudo do cancelamento, ela vai se desdobrando. Produz algum discurso que um grupo não acha tolerável, né? Seja um crime, uma hipocrisia, ou uma passada de pano, que se dizem, né? Que é aquela passar a mão na cabeça, né? E rola um expose. O que seria o expose? O expose é quando é organizado um tipo de dossiê sobre os erros daquela pessoa, né? Então, fazem uma postagem, ou dependendo de qual rede social for, uma postagem expondo todos os erros, os motivos para aquela pessoa ser cancelada, né? Então, depois aquela postagem viraliza, né? Eu acho, e esse frame todo a gente tirou da pesquisa da Mutata, né? O que eles foram entendendo como o funcionamento desse fenômeno, né? Então o Exposed viraliza, o comentário deles é bem interessante, afinal nada entretém mais do que a desgraça alheia, né? E eu acho que eu posso voltar um pouquinho, porque de pensar que alguns momentos na nossa TV brasileira ou nas revistas brasileiras a gente acaba vendo esses fenômenos também, né? Ou fofoca, ou intriga de artistas, enfim, né? E hoje a gente está falando de um contexto virtual em que essas coisas se espalham mais rápido, mas não é algo que é novo, é um fenômeno que a gente está vendo diferente, uma nova roupagem mesmo. A partir disso rola o cancelamento, né? E junto com o cancelamento, aí que eu acho que é uma coisa bem importante para a gente poder pensar, que não é só o cancelamento por si só, mas vem um conjunto de hate, que se fala, né? Um conjunto de ódio. Hate é o termo que se usa na internet, né? Mas vem muito ódio direcionado para essa pessoa, né? Então as pessoas atacam, vão lá no perfil e xingam, né? Xingam de N coisas, né? Não é? E aí tem os haters, né? Que falam, e também tem os fã-clubes, né? Os fandoms. Os fandoms defendem, os haters atacam, né? Fica nessa coisa dividida, assim, nessa coisa polarizada mesmo, né? Que, enfim, tá na internet, mas a gente também vê a polarização em outros ambientes, né? Nesse sentido, depois o que acontece? A pessoa se desculpa, mas sai cancelada, os fãs defendem a pessoa, ela fica parcialmente cancelada ou ela é descancelada, a pessoa dá uma refletida, enfim, tem uma mudança de comportamento, é descancelada, e a pessoa depois continua errando porque é uma pessoa, né? E bom, fica nesse movimento de cancela e descancela, né? Enfim. Um exemplo que a gente tem, enfim, gostando ou não, é a Anitta, né? Uma pessoa que está sempre sendo cancelada e descancelada. Mas aqui a gente tem um exemplo bem claro, eu não sei se vocês tiveram contato, mas eu vou explicar um pouquinho, que é a Gabriela Pugliese, que é uma mega influenciadora brasileira, né? Gabriela é uma influenciadora fitness, eu acho, não tenho muita certeza, tá? Ela é uma pessoa que trabalha com isso, que é coach, eu acho, enfim. Ela tinha milhões de seguidores no Twitter, no Instagram, e ela, no início da pandemia, ela foi contaminada com Covid. Logo depois, ela, enfim, se curou, e só que ela estava ali no início da pandemia ainda, ela estava né, a gente estava nesse contexto mais, né, de todo mundo se resguardando, e a Gabriela deu uma festa,
E como ela é uma influenciadora gigantesca, as pessoas descobriram. E aí tá fazendo esse infográfico que eu falei, né? Ela é uma influenciadora, criaram expectativas sobre ela, porque daqui a pouco ela estava falando sobre saúde, né? Enfim. E aí ela deu uma festa. E como assim ela deu uma festa? Né? Se ela é uma influenciadora, falava sobre saúde, né? Enfim. Então ela foi exposta, né? Fotos da festa, enfim, não só do Instagram dela, mas do Instagram de pessoas que estavam na festa. Ela foi exposta, viralizou que ela deu essa festa, e ela se posicionou, ela fez algumas falas problemáticas também, isso viralizou. Outras pessoas, né, outras pessoas famosas meio que também entraram nessa briga, dizendo que, bom, tu não deveria ter feito isso, enfim. Ela se retratou, mas no fim, mesmo ela se retratando, ela teve quebra de contratos, ela perdeu milhares de seguidores, né? Provavelmente teve muito ódio no perfil dela, pessoas atacando ela no perfil dela, né? Então, eu acho que a gente trouxe esse caso, trouxe esse infográfico também para a gente poder pensar a que serve o cancelamento, né? E esses, bom, são questionamentos que a gente tem, né? A que serve, qual é o impacto disso na saúde mental, tanto das pessoas que são canceladas, mas de como que esse fenômeno também está se reproduzindo, está transbordando para nossa vida, né? E a gente sabe que principalmente na vida de nativos digitais, né? Não só neles, mas a gente está pensando e a gente também quer ouvir um pouquinho de vocês, por isso que a gente trouxe alguns questionamentos, né? Sobre estamos mais intolerantes ou às vezes encontrar no outro um furo é um alívio, né? Até onde ser intolerante não é uma tentativa de sobreviver na própria pele, né? O medo de ser cancelado, do cancelado, medo do cancelado é ser cancelado, do cancelador é ser cancelado. Podemos chamar o cancelamento de um sintoma social. Então, são questionamentos que a gente foi tendo, levantando esse material para trazer para vocês hoje, né? Porque a gente também está pensando em como isso está se desdobrando no nosso meio, né? Na psicologia, e enfim, não só na psicologia, na psicanálise, e como isso está sendo trazido para dentro dos consultórios, das escolas, né? Enfim. É isso. Passo a palavra para a Carol. Obrigada, Henrique, Eduarda, né, pelas ricas contribuições, né? Então, como o Henrique comentou, assim, com vocês, a gente está bem numa fase inicial de coleta, né, assim, desse estudo, né, de olhar para esse fenômeno, né, que tem agora aparecido dessa forma, né, por esse viés virtual, mas que não necessariamente se restringe a ele, né? A gente até como grupo tem discutido como, na verdade, ele é um fenômeno que sempre permeou a história da humanidade em diversas épocas e em diversas culturas. Se a gente for pensar em questões sociais, assim, sempre houve um cancelamento de minorias, né? Então, é algo que se arrasta aí por nossa história, né? A gente tem diversos exemplos para pensar, as próprias bruxas que eram canceladas, amaldiçoadas, queimadas na fogueira. Enfim, né, acho que a gente tem N exemplos aí para a gente poder pensar que isso não é um fenômeno tão atual assim, mas que hoje a gente usa dessa terminologia e cultura do cancelamento para se referir a ele, e ele tem, de alguma forma, aparecido aí, né, na questão, né, da virtualidade, né? Então, acho que a gente vai abrir agora para discussão, assim, para poder também ouvir vocês, né? E para a gente poder pensar juntos também, até a título de contribuição para a nossa pesquisa, né? Assim, para a gente poder pensar, então, assim, até onde, assim, né, é válido, né? Esses cancelamentos, eles abrem ou não abrem para reflexões, né? Eles vêm só num sentido de intolerância, de negar, de rechaçar. Então, a gente gostaria também de poder ouvir vocês, né? Enfim, para a gente poder estar discutindo aí juntos, né? A partir, né, do que o Henrique trouxe, do que a Eduarda trouxe. Estou vendo aqui que a Cissa gostaria de falar, né? A Camila também comentou ali que o encontro está excelente. Obrigada, Camila. Cissa, quer contribuir um pouquinho aí com a gente? Sim. Bom, em primeiro lugar, queria cumprimentar, né, o grupo de pesquisa pela profundidade e pelo questionamento tão atual do que está se vivendo
que vocês estão se propondo a aprofundar. Quando vocês estavam me falando, eu fiquei muito pensando em questões mais sociais, assim, né, da psicologia social, muito pensando assim na pós-modernidade, né, e que trata de que assim com todas as mudanças que houveram, né, assim a questão da internet, a questão da globalização, a questão da velocidade que as informações chegam, a questão da desestruturação de um modelo familiar que tinha na época da modernidade, que isso tudo foi afetando os indivíduos, afetando adolescentes, afetando crianças principalmente, né? A gente vê cada vez mais violência praticada por crianças, por adolescentes, por uma mente não estar conseguindo processar tantas mudanças e acaba indo para o ato, né? E fiquei pensando, né, assim que nessa sociedade que a gente está vivendo com estas características, eu lembrei do Bauman que fala, né, em sociedade líquida, né, que as coisas assim passam muito rapidamente, se transformam muito rapidamente. Ele tem uma visão pessimista de sociedade, né? Mas da gente poder pensar daí a influência, né? Por que a sociedade está assim, as identificações, as cisões, como a Eduarda falou, né? As cisões de objeto, a necessidade de projeções no outro das suas angústias, né? A cultura do cancelamento, quer dizer assim, eu cancelo aquilo que eu não estou querendo ver em mim e coloco no outro, né? A perversidade nas relações, as escolhas de lideranças que nós estamos fazendo e tudo que nós estamos assistindo que está acontecendo na nossa sociedade mostram todo um aspecto bem regressivo de funcionamento do indivíduo e da sociedade, né? Para a gente poder pensar, trouxe assim alguma contribuição, mas parabéns para vocês. Obrigada, Cissa. Eu não sei se a gente já vai comentando ou se de repente dá espaço para as outras pessoas e aí a gente discute. Isso. O William, ele pediu para fazer uma contribuição. Eu vou pedir então que ele se manifeste aqui para a gente poder ouvir ele também. William? Estão me ouvindo? Oi, tá bem baixinho, William. E agora? Consegue ouvir melhor? Agora tá um pouquinho melhor. Não sei como é que tá aí. Duda, tu tá ouvindo? Acho que sim. Tá. Não é que eu tô com o meu áudio... Eu não sei, tem horas que ele funciona, tem horas que não funciona. As questões da tecnologia nos convocam a uma readaptação também. Verdade. Eu estou pensando em algumas coisas, porque às vezes eu tenho a impressão que a gente acaba num excesso de psicanalização de alguns fenômenos sociais, né, de uma tentativa de compreender metapsicologicamente isso. Né? Vocês falaram muito da questão da cisão do objeto, retomando a questão da posição escrita para nós na Melanie Klein, e falaram também todo um percurso freudiano, em que o próprio Freud vai trabalhando muito a questão do mal-estar da civilização, as formações gregárias e tudo mais. Mas eu fiquei pensando também, né, talvez para qualificar o debate e ampliar, que apesar de essa cultura do cancelamento, esse nome ser uma nova roupagem, como o próprio Henrique disse, eu acho que tem uma questão que a gente precisa aprofundar mais, que é a questão histórica, social e cultural que a gente vê, e que não é tão simples assim compreender esse fenômeno, né? Porque a gente precisa também de apoio da antropologia, da filosofia, da sociologia, da história, para entender, bom, tá, tudo bem, é um ataque ao outro, talvez daquilo que eu não vejo em mim, mas a gente tem uma série de questões mal resolvidas na nossa história, tanto individual como coletiva também. E aqui eu posso citar
questões de racismo estrutural, a questão do machismo estrutural, a questão da LGBTfobia estrutural, que aí tem todos os matizes possíveis. Então, eu acho que sim, a gente pode pensar metapsicologicamente, podemos e devemos, né, na nossa condição de profissionais da psicologia, de estudantes de psicanálise, alguns em formação, outros já formados, mas eu penso que a gente também tem que ampliar esse debate e muito além. Né? Eu até coloquei ali a escolha, quando a Eduarda falou, botou sexualidade, deu a entender que sexualidade e escolha junto, e eu fiquei me perguntando se realmente a gente escolhe a sexualidade, né? Porque é uma questão muito mais complexa, talvez a nível inconsciente podemos sim pensar numa escolha de objeto, né? Mas tem outros fatores muito mais amplos para a gente também pensar, né? Não, a gente poderia então escolher outras coisas além da própria sexualidade. Eu acho que sim, o encontro está sendo produtivo para a gente poder pensar, e eu acho que a gente precisa avançar, né, e complexificar essa situação, né, e pensar, para além do metapsicológico, tá, mas o que do cultural está produzindo isso? Fazer um movimento inverso, né, do social para o individual, né, e não como pode ser do indivíduo, que todo indivíduo é social ao mesmo tempo também. Então, uma breve contribuição. Obrigado. Obrigada, William. Belíssima contribuição, super importante, né? Até eu faço questão assim de trazer o como a gente está recém no início de pesquisa e o como é importante a gente sim considerar a antropologia, a filosofia, o social, até porque somos seres sociais, né? O próprio Freud não separava isso, né? A gente se constitui na relação com o outro, né? Então, sim, né? A gente é o nosso desejo a gente poder aprofundar nesse sentido da gente abrir, né, para poder também trazer à luz todas essas outras áreas que são tão importantes para a gente poder compreender melhor esse fenômeno. Vamos ver aqui. A Gabriela colocou ali para o grupo também poder pensar, será que ainda é um instrumento usado por uma maioria contra uma minoria, como as bruxas antigamente? Pela descrição, me parece que pode ser também uma ferramenta de manifestação das minorias contra os representantes modelos do socialmente esperado. Acho que sim, né? A gente também tem pensado muito nisso, assim, o como essa virtualidade, esse acesso à informação, essas trocas que acontecem, né, proporcionam um espaço para muita gente que antes não era ouvida poder agora ser ouvida, né? Então, acho que é isso, assim, até hoje nós discutimos brevemente no grupo, né, o Will Smith, ele trouxe uma frase, assim, de que são fenômenos que sempre aconteceram, mas agora estão sendo filmados, né, e a internet, assim, por ser um terreno amplo, muitas vezes também tem proporcionado que essas minorias possam dar voz às coisas que precisam de voz, né, a gente precisa falar, a gente precisa discutir a respeito, né. Então, achamos enquanto grupo que sim, e temos pensado também bastante nisso. Carol, só deixa, acho que a gente comentar um pouquinho essas falas, porque eu acho até assim, se o grupo também quisesse manifestar, porque, William, isso que tu trouxe é exatamente onde a gente quer chegar, né? Acho que a gente começou do nosso terreno conhecido e até, inclusive, agora o grupo escolheu que quer estudar um livro que chama Patologias do Social, do Vladimir Csikszentmihalyi, não sei se assim se fala, mas é um filósofo contemporâneo, assim, que a gente quer se aproximar de outras áreas porque a gente se deu conta que a psicanálise tem as suas limitações e a gente tem que transpor isso, a gente tem que conversar com outras pessoas. No grupo a gente tem discutido muito em poder chamar pessoas para conversar com a gente, né? Para não ficar endogâmico, como a gente falou, da psicanálise só se alimentando da própria psicanálise. A gente quer poder trocar com pessoas que viveram isso na pele, a gente quer poder trocar com pessoas que estudam isso sobre outros vértices. Então a gente quer poder chegar nesses outros lugares, né? E isso que a Carol falou realmente assim é um fenômeno
que até se fala da internet como um movimento mais democrático, onde as pessoas conseguem ter mais espaço, né? Então, opiniões que antes não eram escutadas porque não tinham espaço na TV ou no jornal, agora a gente pode falar. E a gente pode se unir também pelas minorias, e isso tem ganhado um espaço. Então, a gente até no grupo algumas vezes discutiu que tem coisas dessa cultura que não são exatamente horríveis, que nem tudo vai ser tão agressivo, que tem um movimento importante, né, de se ter espaços. Eu tô vendo aqui que a Ângela gostaria de contribuir também, depois a Ida. Ângela, tu tá por aí? Tá, liguei agora. Tá me ouvindo? Sim, sim. Primeiro, parabenizar, né, o grupo. Quando eu li o título, né, do que seria apresentado, achei interessantíssimo. Sim. E agora até a Eduarda falou um pouco, né, de uma certa forma, respondendo ao que eu colocaria. Né, eu me senti parcialmente respondida. Mas o que eu pensei, né, vai pela via da psicanálise, e exatamente a questão que foi, né, quando a Eduarda trouxe o mal-estar na civilização, né, do Freud, o que me ocorreu é que nesse texto ele traz algo, né, que é do humano, né, quer dizer, conviver com esse mal-estar que está presente a partir do momento em que nós não conseguimos viver do nosso narcisismo primário. Quer dizer, a gente recebe o tempo todo, né, o que a realidade nos traz, que nos impacta e que faz com que aquilo que seria uma felicidade plena deixa de ser uma felicidade plena. Então, assim, como é que eu vejo isso a partir, né, e que eu acho que é o que está sendo, né, estudado aí por vocês, no momento em que as mídias se tornam tão poderosas, né, e permitem, né, que se possa falar tudo o que se queira falar, né? Então, o que me ocorreu é que isso talvez, né, essa cultura do cancelamento, ela tenha se tornado tão ampla pela facilidade que as pessoas encontram de expor o seu desagrado, né? Sendo que, né, poder conter e conviver com isso e encontrar formas de lidar com isso é muito importante também para o ser humano. Seria essa, assim, a contribuição. Mas eu acho que a Eduarda, agora, quando ela falou, ela já abre um pouco e também isso já começa a me fazer pensar, né, um pouquinho para além. Obrigada. E eu fiquei Obrigada, Ângela. pensando agora, como a gente falava de cultura do cancelamento, mas a gente também chegou em alguns paradigmas, assim, de pensar que a cultura do cancelamento, como a Eduarda falou, em alguns momentos ela pode ser útil, né, em algumas situações, principalmente quando a gente fala de não tolerar o que é intolerável. Né? Tem discursos e tem, por exemplo, mesmo a nossa história, que é escravagista, que é racista, né? Ou movimentos que ferem direitos humanos. Quando isso é posto em pauta, não é essa a discussão, mas a discussão é de pensar na banalização da cultura do cancelamento, né? E bom, a gente está tentando pensar isso a partir do viés psicanalítico, mas também expandindo essa discussão. Ida, gostaria de contribuir conosco? Ida, tu tá no mudo. Tá. Eu, enquanto vocês ficaram falando o tema e expondo o tema, eu cheguei a pensar algumas coisas, então também gostaria de contribuir. Acredito que aumentar a discussão com as contribuições da antropologia, da filosofia, dos filósofos que atualmente estão estudando tanto a pós-modernidade, com sua complexidade, seus parâmetros próprios, é super interessante. Mas eu acho que, na medida que a gente trabalha mais com a psicanálise, é impossível a gente sair do âmbito diretamente da psicanálise numa tentativa de entender o que se passa no funcionamento psíquico inconsciente das pessoas, que depois se massificam em comportamentos sociais
também muito expressivos, não é? Então, eu fiquei pensando assim na questão do narcisismo das pequenas diferenças, né? Em que a gente tem muita dificuldade de aceitar o que é diferente na alteridade, não é? No outro, não é? E que isso é um dos problemas que mais, digamos assim, desperta a questão da rejeição, né? Em geral, a gente rejeita o que é diferente de nós, né? Rejeita o que é diferente de uma certa maioria da qual a gente pertence, e para a gente é mais difícil de conviver com essas diferenças, né? E depois eu fiquei pensando muito na questão dos fenômenos do negativo, que há pouco eu estava dando uma aula sobre André Green, né? E os fenômenos do negativo, entre os fenômenos do negativo, a recusa e a rejeição também estão incluídos, não é? E que isso tem muito a ver com as questões da relação de objeto, na medida em que certos aspectos da relação despertam mais, digamos assim, o nosso investimento da pulsão de morte, né? Então, existe uma coisa que a gente faz uma cisão do objeto entre bom e mal, né? E idealiza muito esse objeto, né? Como, por exemplo, no exemplo que vocês mostraram da influencer, né? Uhum. Ela tem não sei quantos mil pessoas atrás dela, enquanto ela fala o que todo mundo espera que ela fale, ou que ela seja o modelo do que o ideal de ego das pessoas gostaria de ser, né? Então, quando ela fala de exercícios, ou ela fala de saúde, ou ela fala disso ou daquilo, está contentando um número muito grande de gente que se engaja nessas postagens porque está lhe dizendo alguma coisa, mas também vai idealizando muito essa pessoa, não é? Tanto porque ela sabe mais, ou porque ela pode mais, ou porque ela se salienta mais, e aí já vai mexendo com o narcisismo das pequenas diferenças também. E lá pelas tantas, a destrutividade é dirigida a essa pessoa no momento que ela apresenta qualquer falhazinha, qualquer questão. Até não é qualquer falhazinha, né? Vamos dizer, fazer uma festa nessa época de Covid, né? Porque houveram várias festas, inclusive aqui no litoral e no litoral de Santa Catarina, no final de fevereiro, e dali saíram muitas pessoas infectadas, né? Então, realmente representava um certo perigo, né? Mas a questão é que fere a expectativa idealizada de que ela continue naquele discurso que, para muitos, está satisfazendo por N situações próprias de cada um, mas que está colocando alguma coisa de investimento positivo para ser apreciada, né? E aí, no momento, então, que ela falha na expectativa, a rejeição é muito intensa. Muito intensa, e tem gente que parte por uma destrutividade direta, né? Vai no perfil, ofende a pessoa, porque uma coisa é a da gente não, por exemplo, quando não está gostando de alguma coisa, não faz mais parte, né? Não precisa escolher fazer parte. Mas, de repente, há toda uma questão de ataque direto, de ofensa, etc., que a gente fica muito surpreso, mas é um fenômeno bem humano. Uhum. Uhum. Obrigada, Ida. Acho bem importante aí, né, todas essas contribuições que tu trouxe, assim, para a gente poder ir pensando aí dentro desse fenômeno, né, que a gente tem vivenciado tanto aí, né? Tá, ok. Obrigada. Uma coisa que eu fiquei pensando da Ida, só rapidinho, assim, mas a gente falou sobre não tolerar o intolerável, né? Que o Henrique trouxe também. E acho que a gente tem que pensar que se a gente é intolerante com o que não é tolerável, a gente segue reproduzindo o mesmo movimento. Né? Então, quanto mais alto o pedestal, maior é o tombo, mais agressividade vem, mas assim ninguém troca, ninguém conversa. Vamos tentar trocar com as pessoas e ensinar outros jeitos de se ver o mundo, né? Isso aí. O Elias pediu para fazer um comentário, então vou passar ali a palavra para ele, depois para a Cici e para a Kátia, para a gente ir se colocando para o final. Oi, tá dando para me ouvir? Elias, estamos te ouvindo. Tudo bem? Um fenômeno que eu fiquei pensando aqui,
que me veio em mente do Freud. Se eu não me engano, é daquele estudo da psicologia das massas e análise do eu. E é essa tendência ao superego passar por um processo de diluição quando em grupo, né? Então, por exemplo, eu acho que os ataques acabam sendo muito mais mortíferos, muito mais... tem uma proporção muito maior e é como se houvesse uma permissão, né, do ponto de vista social, inconsciente, de poder expurgar todo esse ódio de uma maneira mais pesada mesmo, né? É muito comum em, por exemplo, jogos de futebol, esse fenômeno acontecer, né, no estádio, coisas que individualmente a pessoa não faria. E imagino que na internet também isso seja comum. É um vírus, né? A coisa, alguém comenta, já pergunta para outro civil e cada vez vai tomando uma proporção maior e esse superego vai perdendo um pouco da rigidez, vai se flexibilizando e dando cabimento para a pessoa ir cada vez pior, e quando vê a pessoa fez uma coisa que foi totalmente pautado em algo que não é da realidade, né? Que em condições normais, psíquicas, superegóicas, ela não faria. Mais ou menos isso que eu queria contribuir. Obrigada, Elias, né? Acho que sim, né? Acho que a gente, inclusive, foi um dos primeiros textos que o grupo se dedicou a ler, né? Porque acho que ele traz grandes contribuições também nesse sentido, né? Passar, então, a palavra agora para... Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Para a Cissa, então, e depois para a Kátia. Eu queria só fazer um comentário acerca do que o William comentou, da gente poder ver assim a noção de transdisciplinariedade, né? Assim, aonde as diferentes disciplinas se articulam para se apropriar cada vez mais de um conhecimento mais integrado, né? Então é importante o que ele trouxe, a questão das contribuições da filosofia, da antropologia. E como a Ida falou, assim, nós, com a formação em psicanálise, com a nossa contribuição, sem fechar assim, a perspectiva da contribuição de outras áreas, né? Eu até ia falando a questão do Bauman, né? Quando ele fala de modernidade líquida, falando quanto, né, as instituições, tudo é fluido, muda rapidamente, as pessoas, os indivíduos, né, num momento onde as questões assim das pessoas, né, tá num funcionamento mais regressivo. A gente vai ver as escolhas de algumas lideranças, né, se a gente vai ver assim na esfera política, na esfera mais macro, por que tem determinadas lideranças com determinadas características se destacando? O que está servindo a nível das escolhas individuais essas pessoas que estão surgindo? O que isso tem de angústias, de aspectos mais primitivos? Por que na sociedade, se tu vai, assim, a gente vê tantas patologias do vazio presentes e que lá na modernidade, na época do Freud, se via mais patologias vinculadas à neurose e defesas mais evoluídas, como a repressão. E hoje a gente está falando de cisões, está falando de projeções, e o que isso retrata do indivíduo e da sociedade, para a gente poder pensar, né? E pensar num nível transdisciplinar, que eu acho que contribui e aprofunda o nosso conhecimento, né? É isso. Obrigada, Cissa. A gente tem pensado muito, né, nisso enquanto grupo, e a gente, inclusive, acha que não tem como a gente abordar a questão da intolerância e do fenômeno da cultura do cancelamento sem abarcar, né, essas outras áreas, a transdisciplinaridade, né? Então, é muito importante que a gente possa trazer, né, e fazer uma reunião assim desses conteúdos, porque acho que eles que vão nos instrumentalizar para pensá-los também. Kátia? Tem que abrir só o teu microfone, Kátia. Desculpa. Aqui aparece que não sou nativa, né? Até posso dizer que sou jurássica nesse processo de vida, mas achei muito interessante. Eu, como trabalho bastante com adolescente, também termino convivendo com isso. Mas eu queria elogiar vocês. Eu acho que esse vértice assim bem importante, que é a nossa linha de pensar, de trabalhar,
E, claro, quando a gente aborda algum tema tão complexo como esse, fica faltando uma série de outros vértices que a gente não pode, numa só apresentação, aprofundar, né? Mas certamente que vocês vão buscar também ampliar todo esse conhecimento, né? Mas eu só queria contribuir com um aspecto mais no sentido assim, ó, da pós-modernidade, ou até, eu gosto muito de um autor francês, o Lepovitsky, que ele chama de hipermodernidade, né? É da rapidez, da fluência, né? Da superficialidade, da imagem, né? Que termina, né? Proporcionando uma dificuldade para um momento reflexivo. Então, nesse contexto do Twitter, tudo mais, né? Não é um espaço para reflexão, é um espaço para atuação imediata e descarga da nossa emoção, né? E num momento como hoje, é um aprendizado, porque mesmo os nativos, eles estão aprendendo a lidar com a sua própria avidez, com a sua própria rapidez, que até com a sua própria violência. Porque a gente não pode esquecer que todos nós, né, imaginam os jovens, mas o eu, ele é um eterno desconhecido. A gente conhece apenas parte do que nós somos. E nos grupos, né, tem a ver com o que vocês falaram, né, da psicologia das massas, nos grupos, né, aspectos nossos ganham uma dimensão enorme. Então, às vezes, as pessoas até desconhecem em si mesmo o ataque que fizeram num Twitter, por exemplo, né? Mas acho que é para a gente ir pensando, e eu sou sempre de pensar, de usar um tipo de pensamento mais positivo, esperançoso, né? Eu gosto muito, eu indico até o Edgar Morin, que é um outro filósofo atual, não é? Ele tem um livro que é traduzido até para nós, que se chama La Voie, que é a via, né? Ele acredita que esses movimentos, não é, que às vezes a gente pensa que são caóticos, que o mundo agora está totalmente, né, voltado para ataque, transgressão, enfim, mas esses movimentos sempre afloram para possibilitar que o homem descubra novas soluções, novos caminhos, novas aberturas, nova forma de lidar com a sua própria agressividade, porque não tem como a gente negar que o homem, o ser humano, tem a sua violência, que a gente assiste todo dia, não é, na TV, que choca, violência direta às vezes, como teve essa semana, mãe matando filho, pai matando filho. Então, a gente poder, né, ir dando vazão e aprendendo hoje nesse extravasar, vamos dizer, das emoções, aprendendo a lidar com o lado da violência de cada um, né? Então, só para complementar um pouquinho do aspecto esperançoso dessa violência que se vê às vezes na internet, mas que é também uma forma de poder participar, de se colocar, de transparência e de aprender. E acho que também obrigado, né, Kátia, pela bela contribuição, né, e acho que fazendo um gancho com o que tu disse, assim, também, né, falar é uma forma de não repetir. Então, nós precisamos falar sobre determinados assuntos que antes não eram, né, falados e que agora a gente pode pensar nesse momento até como uma oportunidade, um terreno fértil para que a gente possa falar e falar cada vez mais para que muitas das injustiças que vivenciamos sempre, né, assim, possam de alguma forma serem elaboradas e quem sabe, né, aqui pensando grande, não repetidas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no nosso bate-papo. Então, a Lu diz para a gente, muito bom poder escutar um fenômeno que nos permeia e nesse momento pandêmico fica mais intenso e excessivo ainda. Acho que vocês trazem um debate que nos ajuda a compreender ainda mais esse momento de uma perspectiva que integra a psicanálise social. Obrigada, Lu. Obrigada pela contribuição. Não sei se o grupo quer colocar mais alguma coisa, se alguém gostaria de contribuir, né, com mais algum pensamento, reflexão, questionamento. Acho que a gente ainda tem alguns minutinhos que podem ser usados aí para, né, a gente poder enriquecer mais ainda essa discussão. Eu queria comentar isso que a Kátia falou sobre a questão do Twitter, assim, são frases curtas, né, então são mais ou menos 140 caracteres, e foi uma coisa que a gente discutiu no grupo, assim, que é como se fosse uma rede social desenvolvida para uma parcialidade de opinião.
porque em 140 caracteres eu não consigo escrever o que eu penso e ponderar sobre isso, né? Diferente sobre escrever um texto onde tu tem tempo para te refletir, para te desenvolver ali, né? Então é uma coisa de eu pensei e eu escrevi, é uma passagem ao ato, talvez, né? Mas que tem coisas, a gente até comentou assim, que se tu quer investigar, assim, tudo que foi falado sobre o assunto no Twitter, tu tem que pesquisar ativamente sobre, né? Tu não consegue, assim, um resumo, tipo, por que brigaram? Por causa disso, por causa disso, por causa disso. Então fica muito parcial, e isso é uma coisa que a gente estava pensando e discutindo, assim, como parece que esses fenômenos mostram uma parcialidade muito forte e que a gente está numa tentativa de integrar as coisas, de pensar sobre diferentes olhares, de poder trocar com as pessoas. E é um movimento que é empobrecido, assim, né, hoje em dia na nossa sociedade. Alguém mais? Vamos ver. A Anne gostaria de contribuir. Anne, por favor. Oi, tudo bem para vocês? Olá. Achei muito boa a exposição. Eu cheguei um pouquinho atrasada, mas agora sim, escutando vocês, fiquei pensando num monte de coisas. Eu acho que isso que é legal, né? Porque daí isso vai estimulando, a gente vai pensando e a gente vai podendo trocar, né? Primeira coisa que eu pensei foi a questão dos microgrupos. Como esse tipo de cancelamento acontece nos microgrupos, né? E sala de aula, instituições e tal. Então, assim, e isso, esse fenômeno agora ele está para a gente poder ver num macro, né? Mas ele ele faz parte da nossa vida, né? Sempre fez. Então, ele é só uma ampliação do que já tem dentro de nós, aquilo que vocês falaram, levando em conta todas essas questões que vocês já levantaram, né? Que outras pessoas comentaram, de outras áreas também, né? Antropologia, história. E aí agora eu fiquei me lembrando do fenômeno também da turba, onde alguém fala algo e vai ampliando num turbilhão, e daqui a pouco as pessoas todas, porque quando muitas pessoas se juntam, o que tem, geralmente o que tem de ruim é que vem à tona, né? Porque é atávico, né? É o que a gente carrega dos nossos ancestrais, né? Nos grupos acontece muito isso. Então, né, a questão da passagem ao ato, e aí eu fiquei me lembrando que agora a gente faz, ou as pessoas fazem, alguns fazem, enfim, a cultura do cancelamento, que é via a palavra, que é ato, né? Que é uma atuação, é uma evacuação, mas eu fiquei pensando nos enforcamentos. Esse cancelamento é um enforcamento, é uma coisa que acontecia na Idade Média, né? E que as pessoas ficavam torcendo e atacando a pessoa que estava sendo enforcada, ou enfim, ou degolar, enfim, né? Então eu fiquei pensando como é um fenômeno que ele meio que mudou de... Como nós somos mais pessoas no mundo também, como tem todo a questão da internet, da gente poder se encontrar e poder né, as fronteiras não existem, aumentou o número de pessoas a vibrar com o enforcamento, mas eu acho que é mais ou menos, né, uma reprodução de coisas muito primitivas que vêm de muito tempo e que a gente só, né, está reproduzindo e de uma maneira ou outra aumentando, né, a população que faz isso de uma maneira diferente. Só para contribuir, né, e para a gente pensar juntos, né. Obrigada, Anne. Parabéns. Eu penso, vou aproveitar a fala da Anne para fazer um gancho que é algo que o grupo, né, que nós discutíamos, o quanto que o cancelamento revela um fenômeno apolítico, né, e que fala de uma crise da política, né, a política enquanto diálogo, enquanto compreensão, né, onde não há um espaço para o diálogo, para a construção. Né? Então, indo ao encontro disso, né, escutando vocês, a gente percebe o quanto que é importante, sim, pensarmos um sujeito intrapsíquico, né, mas o quanto que é importante a psicanálise dialogar com a cultura, né, com a influência da cultura na produção da subjetividade, né, e estabelecer esse diálogo
também com a cultura. Além do sujeito intrapsíquico, há uma cultura aí que nos atravessa, né? Então, acho que esse diálogo ele é bem pertinente, assim, escutando vocês. Obrigada, Rosana. Contribuir para ele. Ótimo. A Betina gostaria de contribuir também, e aí após então a Betina, acho que a gente vai encerrando o nosso encontro. Betina, por favor. Oi. Pois é, eu tô adorando ouvir, assim, acho que várias associações que a gente também foi fazendo ao longo do tempo, e são assuntos para aprofundar, né? Mas acho que é muito interessante observar o grau de agressividade, destrutividade que muitas vezes aparece, né? Acho que foi o Elias que tinha comentado da diluição do superego, né? Nesses de grupo. E eu acho que talvez, né, um aspecto para pensar é que o outro fica invisibilizado, então tu não tem a sensação de estar atacando alguém que está na tua frente, né? A pessoa que está ali ameaçando de morte provavelmente não ameaçaria frente àquela pessoa, mas fica tudo assim um pouco diluído e parece que está tudo permitido, então, né? Então se pode atacar, se pode botar para fora todo esse veneno, esse ódio, assim, né? E acho que é algum tipo de fenômeno de grupo, mas diluído. E acho que vão acontecendo essas bolhas, assim, né? Até se a gente for pensar na questão dos algoritmos, né? De como vai chegando a informação só daquilo que tu já lê, né? Então as pessoas tendem a ficar só consumindo o que elas já conhecem e passam a ter uma ideia, às vezes, da realidade muito focada no que elas já estão lendo e vendo. Parece que aquilo é a realidade, né? E vai se formando uma bolha de conhecimento e de crença, de percepção, enfim, né? Acho que entra esse lado das bolhas, assim, né? Uma questão também. Mas é só isso. Obrigada, Bê. Obrigada pela contribuição. Não sei se o grupo quer colocar mais alguma coisa. Se alguém tem mais algum comentário para fazer, né? Senão acho que a gente vai se encaminhando para o encerramento. E acho que assim, o que fica também assim hoje, né, pessoal, esse é o nosso primeiro encontro, assim, são os nossos primeiros levantamentos, né, um primeiro olhar, assim, ainda superficial no sentido de que tem muito para a gente aprofundar, de que temos muito ainda a pensar, né, a refletir, a esclarecer e a falar a respeito dessa temática e desses fenômenos aí, né, que se dão, que como a gente discute hoje, não são de agora, pelo contrário, né, mas como a Anne falou, talvez agora a proporção aí, né, possa estar muito maior, ou o acesso, né, que nós temos a eles está muito maior, né. Então, dizer que sim, que o grupo, inclusive, se compromete, assim, né? Não só a gente abarcar, assim, com cuidado que merece o assunto, né? Todas as devidas áreas, né? Enfim, essa transdisciplinaridade que é necessária quando se fala de intolerância, de cultura do cancelamento. E a gente espera em breve, inclusive, poder realizar um novo encontro, né? Um outro encontro acerca, então, assim, dessa temática para a gente trazer, então, o que mais aí a gente vem olhando, vem pensando, vem discutindo, né? Vem estudando. Então, acho que a gente tem muito para enriquecer ainda essa pesquisa, né? E, enfim, para contribuir. Então, eu quero agradecer ao grupo, que é um belíssimo grupo aí, né? Que nós temos de pesquisa dentro do IEP, né? E que vem, enfim, bravamente até, assim, né, diria, cada vez mais falando, dialogando com temáticas que às vezes não são tão fáceis, né, porque acho que também nos colocamos ali como sujeitos, né, com também intolerâncias, dificuldades, coisas para se pensar, para se desconstruir, né, mas acho que é isso, agradecer a presença e a contribuição de todos, né, com certeza vai enriquecer muitíssimo a nossa pesquisa, né? E, então, esperamos em breve estar com todos, assim, para ir compartilhando aí o que mais, né, a gente tem estudado. Né? Então, muito obrigado a todos. Foi um prazer.
Tô vendo aqui o pessoal comentando. Obrigada, pessoal. Um prazer a gente poder estar juntos aí, né? Enriquecendo e pensando acerca desses fenômenos. Então, obrigada.